Bom dia, pessoal. Começar agradecendo a presença. Várias pessoas, várias carinhas conhecidas, bem feliz estarem prestigiando. Então, eu e o Denis hoje, o Denis, meu colega nessa informação, a gente vai falar um pouquinho das novas ferramentas de inteligência artificial, né? E como a gente usa elas e quanto elas são aplicáveis hoje na realidade do setor da educação. Denis quer te apresentar primeiro. Obrigado, Marina. Bom dia a todos. Bom, como a Marina comentou, eu venho aqui para falar um pouco da parte técnica sobre os processos relacionados à inteligência artificial. Estou com a parte da liderança técnica aqui no Brasil e todos os conceitos aqui com a equipe a gente vai tentar demonstrar de uma forma mais clara e limpa aqui, e posteriormente, se a gente precisar, a gente aprofunda mais tecnicamente aqui algumas informações. Então, hoje eu estou coordenando a parte de marketing da Serve Informação Brasil. Nós somos hoje um grupo que está em 17 países, e eu trago, então, na bagagem, quase 3 anos no setor de educação, na rede CM de educação, o que me permite utilizar esse conhecimento hoje de inteligência artificial e dar aplicabilidade para todas as soluções, entender um pouquinho de dentro do setor, quais são as necessidades que se tem, e dentro disso, quais são as ferramentas que estão surgindo a cada dia, e não é jeito de falar, a cada 2, 3 meses a gente tem uma super novidade que impacta. Então, os problemas que a gente sabe que são recorrentes no setor de educação, em qualquer ponto, né, tanto educação de escolas, ensino médio, superior, né, técnicos. Então, no setor de educação como um todo, e como essas ferramentas podem nos auxiliar. Tu apresenta a Serve, Denis? Bom, a Serve, ela tem aí já como efetivo trabalho mais de 25 anos, mais de 400 colaboradores, está presente em toda a América Latina, tá? Como reconhecimento, Marina, não sei se eu estou como co-apresentadora, obrigado. Está presente aí em mais de 17 países, escritórios em alguns deles, aqui no Brasil, efetivamente, e isso nos dá um contexto bastante eficaz sobre o potencial que a gente tem sobre a implementação das soluções de Google Cloud, tá? A inteligência artificial, ela vem agregada a isso, principalmente nos últimos anos, e a gente já tem todo o respaldo com a Google em relação aos processos técnicos e implementação de projetos e criação de novas frentes de negócio. E hoje a gente está tentando trabalhar aqui essa parte educacional mais nessa frente. Pode passar, Marina. Aqui um pouco das nossas certificações. Aqui é um contexto bem técnico, tá? A gente tem certificado aí mais da metade dos colaboradores em soluções técnicas, desde um arquiteto de soluções, um engenheiro de dados, até os especialistas em inteligência artificial, né? Então, a gente tem aí colaboradores com certificações na parte de machine learning, a parte de treinamento de dados e toda a construção de projetos. Muitas dessas certificações e projetos trabalhados com clientes finais nos deram reconhecimento diretamente com a Google sobre algumas especializações. Então, a gente tem ali, desde o nosso core, com Location Based Service, a parte de análise de dados, a construção dos ambientes dos projetos em si, com a infraestrutura, a parte de Machine Learning e desenvolvimento de aplicação, que envolve muitas frentes que a gente está trabalhando aqui, parte de transformação e um ambiente mais técnico da migração de ambiente de outras nuvens, sejam ambientes on-premise ou multi-cloud. Aqui a gente já entra com uma expertise mais aprofundada no momento técnico. E alguns reconhecimentos, como Partners of the Year, em algumas frentes aqui também reconhecidas pelo Google, né? Então, desde aí 2020 até o ano de 2024, a gente vem aí agregando alguns reconhecimentos como Serve Informação Partner do ano. Para trazer isso para o mundo não técnico, né? O que isso significa? O Google tem uma série de tecnologias, a gente conhece ele como
as coisas mais básicas, as pesquisas, o nosso Gmail, o aplicativo de Google Maps que a gente tem acesso, mas o Google, na verdade, é uma fábrica de tecnologias e muitas delas elas precisam ser implementadas, né, e desenvolvidas. Então, quando a gente pega, por exemplo, um Uber e a gente tem aquele mapinha, aquilo é uma tecnologia de geolocalização. Então, muitas dessas tecnologias que a gente vai apresentar hoje não são programas, né, não são plataformas que você vai achar dentro do seu computador ou vão acessar um portal, um aplicativo e consigam sair usando. São necessidades que se identifica e se desenvolve soluções através dessas tecnologias que se tem disponíveis. A Serve, neste caso, é a empresa que faz essa implementação e esse desenvolvimento junto ao Google. O Google não trabalha desenvolvendo soluções diretamente com seus clientes e, para isso, ele tem partners, ele tem parceiros, que somos nós nesse caso, e que nos traz uma série de certificações, porque a gente tem, ao longo desses 25 anos e na América Latina, desenvolvido cada vez mais soluções que são impactantes, né, digamos, na realidade atual. Então, vamos lá? A gente começa, então, a trabalhar hoje, a nossa ideia é abordar as soluções de inteligência artificial, especificamente falando sobre o setor da educação. A nossa ideia é que faça a gente exatamente esse jogo entre eu e o Denis, que o Denis apresente a parte técnica e eu consiga trazer isso para a nossa realidade. Sintam-se à vontade a qualquer momento para levantar a mão, para dúvidas, ou para alguns levantamentos que a gente possa já responder, ou colocando no chat, e a gente vai falando ao longo do webinar. No final, também, nós teremos mais um espaço para perguntas, mas se vocês quiserem, ao longo do webinar, sintam-se à vontade. À vontade. Ixi. Opa. Acho que perdeu o contexto aqui desse slide. Consegue puxar aqui, eu já... Bom, eu vou puxando enquanto isso. É uma simples apresentação, no contexto de que a gente precisa, primeiro, entender qual é a ideia da inteligência artificial, né? Então, antes de entrar nesse cenário mais aprofundado de inteligência artificial e exclusivamente em Google Cloud, existem algumas premissas, mas a base em si da inteligência artificial, né? No conceito, a inteligência artificial é a capacidade das máquinas aprenderem com os dados e as experiências de atividades, informações, para automatizar e executar algumas tarefas que normalmente exigiriam aí a inteligência humana e uma certa carga de trabalho, como a gente vem no convencional trabalhando nos últimos anos. Funciona através de algoritmos, né? Então, é o reconhecimento de padrões, aprendem com exemplos, e aí com o tempo, a gente tem melhorias nesse aprendizado. Então, é similar aí ao processo de aprendizado humano. Então, com a inteligência artificial, apesar de a gente ter a carga de uma ideia muito mais automatizada e rápida, mas é o mesmo processo de aprendizado. Existem diferentes categorias de inteligência artificial, desde sistemas baseados em regras e modelos, e também a parte de aprendizado de máquinas e redes neurais. Eu não vou me aprofundar exatamente, muito tecnicamente aqui, mas é um universo bastante amplo, né? O que a gente vê hoje no mercado, principalmente, são sistemas de IA generativa e preditiva, né? São as aplicações que a gente tem visto ultimamente. Então, aí a gente consegue criar conteúdo novo ou prever e antecipar algumas tendências baseadas nas informações e históricos que a gente tem, como dados históricos mesmo, que a gente tem dentro de casa. Nesse contexto educacional, a inteligência artificial ela não vem para substituir nenhuma das frentes, né, ou colaboradores. Pelo contrário, vem para otimizar a estabilidade dessas atividades, potencializando as capacidades, né, de aplicação sobre algumas ferramentas, utilizando algumas ferramentas, automatizando tarefas administrativas também,
Temos um momento de insights personalizados, então a gente consegue criar ali algumas frentes que demonstram o desempenho dos alunos, por exemplo, que, de certa forma, seriam possíveis de serem identificados através de um processo humano, mas ele é muito mais rápido e com maior precisão relacionado à detecção via inteligência artificial. Em alguns momentos a gente vai entrar nesses temas mais técnicos, então a gente vai detalhando aqui nos demais momentos. Aqui, para fazer um jeito bem simples para essa explicação, o que acontece? Na IA generativa, são todos os materiais que a gente tem. Não sei se vocês já geraram, mas algum texto que se gere com o Gemini ou com o ChatGPT, que é a mesma tecnologia que muitos conhecem só por esse lado, mas hoje a gente tem o Gemini no Google já inserido dentro de todas as ferramentas, no Gmail, quando ele ajuda a escrever, no gerar esses textos, nos organizar, é realmente uma ferramenta muito completa, que já está inserida dentro da plataforma Google, para quem usa esse sistema. E a IA preditiva, o que ela faz? Ela conhece o nosso histórico e ela nos dá alertas ou toma decisões baseado nisso. Então, por exemplo, vou usar um exemplo bem simples, um aluno sempre foi bem, e daqui a pouco aquele comportamento foge do normal, porque ele já conhece o histórico do aluno, e a tecnologia tem a possibilidade de levantar a mão, digamos, e dizer, olha, presta atenção que alguma coisa aqui está errada. Então, são comportamentos que fogem do normal, esse é um exemplo bem simples, mas toda vez que ele conhece todos os históricos, ele pode determinar a IA preditiva, ou baseado nos anos anteriores a gente vem gerando desse jeito, então a tendência é que no próximo seja assim, ou nos anos anteriores, no histórico, as coisas vieram assim, e agora ela está apresentando um comportamento diferente. Então, ela nos alerta sobre alguma coisa que possa estar fugindo um pouco. Então, essa seria a preditiva, que ela gera resultados futuros baseado nos resultados passados. Seguimos. Aqui a gente já entra com o contexto um pouco técnico, tá? Para quem já ouviu, para quem já conhece, um complemento sobre a solução Vertex AI da Google Cloud. Para quem não conhece, eu demonstro aqui. O Vertex AI é a plataforma unificada do Google Cloud referente a soluções de inteligência artificial. Então, em alguns momentos a gente chama o Vertex AI de guarda-chuva sobre as soluções de inteligência artificial. E nesse contexto, a gente entra com várias frentes e soluções. Em alguns desses momentos, para análise de dados, a gente tem aqui a parte de machine learning, que vai possibilitar a criação desses modelos personalizados, como a gente tem comentado, que vai auxiliar no entendimento de comportamento, de aprendizagem dos alunos, tá? A partir daí, a gente pode desenvolver outros algoritmos que vão analisar padrões de interação com conteúdo exposto aos alunos, tempo de dedicação a exercícios, referente também à taxa de acertos, e até um pouco mais aprofundado, a gente consegue criar perfis de aprendizagem individualizados, né? Então, para cada grupo, ou até mesmo, se for necessário, para cada indivíduo, a gente consegue criar um perfil individual para ser aplicado naquele momento. Esse ciclo de desenvolvimento, ele vem desde uma engenharia de dados, então ele tem essa parte de treinamento baseada nas informações e a própria implementação, isso gerenciado dentro de um único ambiente, tá? A gente tem a parte da tecnologia generativa, como a gente já comentou, do Gemini, que vai possibilitar a criação desses conteúdos adaptados de uma forma mais automática e criando esses perfis de identificação que vão propor exercícios, materiais no formato ideal para cada estudante, e entre outros processos que vai de análise de históricos de complementos de aprendizagem, e também um refinamento para adaptar o vocabulário específico a cada disciplina. Então, a parte do Gemini, ele já entra com a parte também da generativa,
que auxilia a gente a colocar os dados, as informações e os resultados de uma forma um pouco mais humanizada. Posso passar? Uhum. Opa, trancou aqui, peraí. Então, assim, ó, aqui onde que a gente nota isso, né? A gente, no termo aqui ele nos auxilia muito, por exemplo, nos currículos adaptados, que hoje são uma necessidade interna e a gente tem muita dificuldade, porque consegue levar todo o histórico e todas as necessidades e fatores em consideração na hora de fazer essas adaptações e o acompanhamento desse resultado. Essa é uma. Uma outra situação é a análise de professor, de avaliação, então daqui a pouco eu pego uma turma inteira, né, e consigo abastecer essa inteligência artificial, entender como isso está sendo trabalhado e as dificuldades, olha, tá assim, tá bom, não tá bom, né, mais ou menos, ou uns históricos de turma, por exemplo, eu venho com uma carga de histórico de todos esses alunos e daqui a pouco uma turma inteira começa a ir mal em matemática. No todo da escola, por exemplo, isso não era normal, digamos, não era um comportamento padrão daquela turma, e é um volume acima da média, não é uma questão pontual, não tem um ou outro com esta dificuldade. Então, a gente faz a avaliação e percebe que tem uma diferença, e isso pode, em tempo real, nos alertar que tem alguma coisa fora do comportamento. Então, quando a gente abastece e vai acompanhando esse resultado, quando ele sai fora de padrão, ele nos permite. Então, a gente não precisa começar a deixar lá no final e, às vezes, perder um grande número de alunos porque aquilo se tornou um problema, ou faltou reforço, ou faltou a atenção, porque a gente consegue trabalhar as questões em tempo real. Então, tanto a questão de entender o todo, né, todos os comportamentos, quanto questões bem pontuais, principalmente nessa questão que a gente sabe de currículos adaptados no quesito de inclusão, né, que a gente consegue dar a particularidade para cada aluno, e fazer esse acompanhamento considerando todas as variáveis que cada um necessita. Então, a gente trabalha de forma individualizada as necessidades específicas desse aluno. Alguma dúvida? Podemos seguir? Nesse tema da melhora do desempenho, a gente entra com uma visualização de 3 pequenas soluções que são integradas a todo esse processo, tá? Não se assustem com os nomes, são simples. A gente tem nesse contexto aqui sobre continuidade das soluções, o Speak to Text, né? Tradução simples, né? A fala para texto, né? Ele permite transformar a fala dos alunos em textos, isso com alta precisão, mesmo até em ambientes barulhentos, como salas de aula, né? Essa transcrição ela é processada por uma outra técnica, que é o Natural Language, tá? Ele analisa essa compreensão, identifica pontos de dificuldade e reconhece padrões de erro, tá? Então, isso pode ser aplicado em várias frentes do contexto educacional. E, para completar, a gente tem esse sistema, a gente pode ter uma resposta mais imediata, gerando um material complementar via text-to-speech, né? Ao contrário, a gente tem o texto para fala. Então, a gente transformaria textos em áudio de forma natural, em diversos idiomas, vozes. Isso também permite uma adaptação um pouco mais completa do processo de mentorias a essas necessidades de aprendizagens individuais. Pode ser integrado em tempo real, tá? Através de streaming, ou isso pode ser também aplicado em áudios ou até mesmo vídeos gravados em momentos anteriores. Então, ele pode ser aplicado um processamento de avaliações gravadas anteriores com alta precisão. O Natural Language, para complementar, ele vai, além dessa simples análise de sentimento, né, ele consegue atingir alta precisão na identificação desses conceitos mal compreendidos, como eu me referi há pouco. E para completar sobre o text-to-speech, que é com o conceito técnico, ele pode ser replicado para atividades dos alunos, até mesmo com pausas
naturais e entonação humana para poder ter toda essa integração, tá? Aqui, então, a gente nota, por exemplo, né, primeiro, ainda no processo de alfabetização, por exemplo, o aluno consegue dar essa possibilidade que o aluno tenha mais autonomia para as tarefas, né, enquanto está nesse processo, também, novamente, na questão da inclusão, quando precisa de alguma adaptação, e, ao mesmo tempo, oferecer outros formatos de ensino para alunos. Então, assim, hoje é muito forte a questão do podcast, a gente sabe que essa geração, ela está cada vez mais forte, está sempre com fone de ouvido. Então, daqui a pouco tu oferece dentro do material que tu já tem, sem que isso seja difícil, tu consegue identificar esse conteúdo num outro formato que seja interessante. Então, a gente sabe o quanto isso impacta hoje no que o aluno queira aderir, né, a essa aprendizagem. A gente também pode usar isso para quando fazer avaliações, por exemplo, de leituras, para identificar, então daqui a pouco o aluno faz, e o sistema identifica, né, quais são as lacunas que ele tem. Olha, ele tem um problema na dicção, né, ele não está fazendo a leitura correta, ele não está fazendo a correta interpretação. Então, a tecnologia nos ajuda a fazer essas avaliações em diferentes formatos e etapas, tá? Então, ao mesmo tempo também, dependendo dessa situação e dependendo do resultado que a gente tem a possibilidade de oferecer para esse aluno um reforço personalizado. Então, o que a gente tem hoje? Eu vou lá e disponibilizo para a etapa X o reforço A, B e C, mas daqui a pouco não é aquilo que ele precisa de uma coisa pontual. Então, a gente consegue também, dentro desse ferramental, com todas essas tecnologias, identificar as lacunas e oferecer o que ele precisa dentro da área de aprendizagem que ele precisa, e em diferentes formatos, sem que isso se torne um transtorno, porque as ferramentas nos ajudam a fazer isso. Então, ele é mais uma ferramenta nesse sentido, e trazendo cada vez mais uma linguagem natural, como a nossa voz humana, com as nossas entonações, a nossa pausa, a nossa respiração, não aquela voz de robô que a gente via. Não, tem toda essa possibilidade da gente escutar o aluno como um ser humano e a gente transmitir um conteúdo para o aluno também com uma linguagem humana. Aqui mais uma visualização, mas aqui a gente vai falar sobre o Document AI, tá? O Document AI é uma tecnologia extremamente auxiliar e importante nesse contexto da gestão escolar, tá? O Document AI, ele é uma solução que processa documentos, né? E ele pode ser aplicado como visualização e entendimento como históricos de alunos, matrículas, contratos, ele extrai automaticamente essas informações da documentação em si, mesmo que essas documentações estejam estruturadas, tá? De uma certa forma, estejam padronizadas, consegue entender todo o contexto relacionado aos documentos. Então, ele reconhece campos, tabelas, entidades específicas e todo um contexto educacional, que a gente já faz a integração com a parte do Gemini em si. E isso vai prover aí a automatização e classificação e organização de alguns conceitos dentro da gestão, né? Vai possibilitar a parte da integração direta com sistemas existentes, caso a instituição ela tenha isso já elaborado dentro do processo, vai reduzir muito o tempo de processamento documental e também reduz a taxa de erros que a gente entende como os erros humanos, né? As taxas de erros manuais, né? Isso permite que essa parte administrativa possa dedicar um pouco mais de tempo a atividades estratégicas, tá? Em complementar, né, então a gente tem aí o Document AI Warehouse, onde é um ambiente de armazenamento especializado, com indexação dessa documentação, mesmo em contexto semântico, né, então de integração de informações, e que permite
a busca por conceitos, não apenas só pelas palavras-chave em si, mas através de documentos gerados por modelos adaptados, né? Então, a gente provê ali um ambiente um pouco mais amplo e consegue identificar ali, por exemplo, alunos com dificuldade em matemática. Então, a gente tem esse exemplo citado, com toda essa documentação, em todo esse ambiente de armazenamento, o Document AI e o Document AI Warehouse contemplam todo esse ambiente de identificação sobre documentos. Entendeu? Eu vou... Aqui a gente pode usar o exemplo de uma secretaria, tá? Aquele monte de arquivo que se tem, né? Um histórico, a gente consegue, primeiro, não é só digitalizar esses documentos, mas é reconhecer o que está escrito nele e transformar isso em dados que se possa buscar e consultar. Então, eu não tenho um histórico de documentos digitalizados, eu tenho todas as informações daqueles arquivos digitalizados, e daqui a pouco, toda vez que eu preciso fazer uma pesquisa específica, então, como o Denis disse, agora eu vou lançar um programa e eu preciso saber quantos alunos estão com em matemática, né? E como é que é o meu histórico nisso, para saber o que eu sou forte, o que eu sou fraco, o que eu preciso fazer. Ele faz todo esse histórico, mas esse documento AI, ele tem a possibilidade de digitalizar e transformar em dados todo o histórico. Isso para trás. Para frente, ele auxilia nos processos de matrícula, então todos os envios de documento, eles podem ser reconhecidos, né? Não precisam mais ser reconhecidos manualmente, transformado isso em dados, lançado em sistema e reconhecido a sua validade. Então, ele também otimiza todo este processo que a gente tem hoje administrativo, né, dentro dos colégios, das escolas, das universidades, de reconhecimento de documento, que a gente sabe que é uma parte importante, até pela questão legal envolvida. Então, ele pode auxiliar nesses processos de secretaria envolvida. A própria plataforma tem a possibilidade de integrar com sistemas existentes, então não só se gera dados, como a gente joga ele já nos sistemas para que fiquem disponíveis e a gente consiga trabalhar. Meu Deus, Denis, nós estamos... Eu vou ver se eu vou trocar a guia compartilhada. Ok, sem problemas. Legal. A gente já foi. Isso. Pode deixar na avaliação de aprendizagem na próxima. E você complementa. Isso. Com a avaliação de aprendizagem, a gente tem aí a parte complementar do Document AI, que eu acabei de colocar como solução, né? O Document AI, ele já entra com o sistema, né, o OCR, quem já deve ter ouvido no mercado, em momento técnico, é o reconhecimento ótico de caracteres, né? Então, é uma solução do Vision AI, né? Ele vai digitalizar essas avaliações manuscritas, tem alta precisão, tá? As informações, elas são processadas por modelos generativos que identificam esses padrões de erro, conceitos mal compreendidos e pontos de melhoria também. Todo esse processo, além da visualização dentro do contexto do Vertex AI e as soluções que a gente está descrevendo e algumas outras que a gente vai colocar aqui, a gente tem um processo que pode ser personalizado posteriormente, tá? Através do Notebook LM, tá? O Notebook LM, ele já entra com a identificação como uma plataforma, né, que vai permitir aos educadores, professores, ajustar, colocar a frequência desses parâmetros numa análise e num fluxo de avaliação que pode ser adaptado aos processos de metodologia, né? Então, ele fornece um ambiente que pode ser usado como uma bibliotecas educacionais, tanto para docentes e discentes. Então, a gente entra aqui com essas bibliotecas educacionais para o aprendizado diretamente ao aluno, mas também como um processo que pode se tornar um ambiente de processamento distribuído de grandes volumes de avaliações e documentações para personalizar novos processos e novas metodologias que podem ser aplicados na parte da educação. O que seria também aqui, ó, que a gente tem de muito importante? Ele reconhece o manuscrito que é feito à mão.
Então, uma correção de provas, uma interpretação desse resultado. Então, daqui a pouco a gente passa toda essa informação para dentro, né, da inteligência artificial para fazer uma avaliação. Então, um concurso de redação, por exemplo, um volume enorme, né, a gente consegue entender qual é o nível que a gente está e fazer essas avaliações. Esse notebook LM é o mais novo lançamento, tá? Que a gente tem de inteligência artificial. Ele tem a possibilidade de carregar todos os documentos em vários formatos, então eu posso carregar ele à mão, eu posso carregar vídeo, eu posso carregar áudio, eu posso carregar documentos mesmo, que eu tenho apresentações. Em cima disso, a gente pede para que se gere conclusões. Por enquanto, ele está limitado ao inglês, né, os outros recursos, porque ele pode gerar recurso por voz, ele pode gerar testes. Então, daqui a pouco eu subo todas as provas, digamos, de uma turma, e eu peço para identificar qual é dentro, o que eu gostaria que nível que eu gostaria que eles chegassem, se identifica as lacunas dessa turma e pede, por exemplo, para gerar um quiz para avaliar ou para reforçar esses conteúdos que toda aquela turma ainda está em déficit. Então, esse é um exemplo. Eu quero gerar um conteúdo diferente, então eu subo todos aqueles documentos em todos os formatos e gero outras formas, né, de identificar essas lacunas. Acho que a gente vai voltar nesse um pouquinho mais para frente, né? Meu Deus, de novo. Vai para o próximo. Tá, peraí. Vamos aqui rapidinho, senão nós vamos ficar com muitos déficits aqui na nossa... Não sei o que é hoje. Então, como algumas soluções que a gente está visualizando aqui, algumas frentes de preocupação sobre o momento de gestão educacional e escolar, né? A gente também colocou um ponto interessante, que seria a parte de prevenção da evasão escolar, né? Aqui é uma solução um pouco mais aprofundada tecnicamente, é o Vertex AI Model Monitoring. Ele pode ser atribuído para várias frentes, uma delas eu contextualizo aqui, tá? A gente consegue desenvolver sistemas preditivos, assim como a gente já comentou no passado sobre as soluções, todas elas se integram, né? Então, o desenvolvimento desses sistemas preditivos, neste momento, né, com o monitoramento dos modelos em si, a gente consegue gerar um score de risco. O que seria isso? Ele pode ser aplicado no contexto da evasão de alunos, né? Seria a solução em si, ela entra com um momento mais aprofundado tecnicamente, ele entra com maior energia que despende maior energia para a construção desse modelo, mas ele, em paralelo, ele acompanha totalmente o resultado sobre as necessidades dessas aplicações no momento educacional, tá? A gente, com o modelo em si, baseado em algoritmos, a gente vai ter ali padrões de comportamento que vão ser identificados de uma forma um pouco mais complexa. Com isso, a gente cria esse sistema para monitorar de forma contínua indicadores como frequências, notas, a interação em plataformas digitais e a participação também em plataformas digitais. Isso nos dá um alerta, nos dá um resultado, que pode ser um alerta, quando há um declínio significativo nos padrões de engajamento dos alunos em si, tá? Então, apesar dele ser uma solução que já entra com um desenvolvimento um pouco mais técnico e aprofundado, ele pode trazer também maior retorno em si pela identificação de como os alunos estão se comprometidos, né, na educação em si, e evitando essa parte de evasão educacional, né? Mais ou menos é como se a gente pegasse todos os alunos que se perdeu, né, para trás, carrega os dados para entender qual é o padrão que eles têm em comum, que às vezes a gente até não identifica, e a gente ensina, né, a tecnologia quando esses comportamentos começarem a ser identificados por alunos que temos, ele nos emite um alerta a ponto da gente tentar reverter esse processo. Então, começa a faltar, começa a não entregar trabalho, começa a ter um baixo desempenho, começa a ter excesso de comunicação da família,
Começa. Então, algumas coisas que a gente pode entender que costumam levar à evasão, a gente ensina, né, com base no nosso histórico, e a gente constrói, então a gente coloca como se fossem pontos, um scoring, né, em cima disso, para que a máquina, né, que ela aprendeu, né, o machine learning, nos mostre quando identificar padrões semelhantes. Olha, isso aqui, normalmente, quando isso acontece, a gente perde o aluno, então atenção, a gente precisa nesse caso. Eu acho que aqui eu já identifiquei, já expliquei mais ou menos, mas é isso, é identificar quais são os padrões e seguir eles, sermos notificados quando isso acontece. Aqui a gente entra com contexto, né, para fortalecer a parte da gestão escolar, né? Então, também entra com um momento técnico e algumas frentes técnicas. Existem várias frentes técnicas. Eu coloquei apenas duas aqui que são relacionadas e também para quem tem esse conhecimento técnico já é mais simples do entendimento, né? Seriam as aplicações através de APIs ou microserviços, né? Então, para as instituições com sistemas proprietários, né? Plataformas, sistemas, até mesmo em ambiente mobile, então, uma aplicação para celular. Aplicativos de celular, de comunicação ou de integração. Isso. Existem esses processos que eles podem ser integrados via as APIs e os microserviços, né? Então, isso implementa e aumenta a capacidade da inteligência artificial de uma forma direta para que trabalhe de uma forma modular em todas as plataformas. Vai possibilitar a implementação onde os recursos, desde uma análise documental, que a gente comentou aqui, até a predição de evasão sobre o que foi comentado, tá? Então, esse conceito de gestão escolar, ele entra também baseado no desenvolvimento de alguns serviços por detrás do ambiente de inteligência artificial, mas ele faz a integração a toda a plataforma e tecnologia que essa instituição possa ter trabalhado. Existe um conceito aqui que, com toda essa parte de machine learning e de treinamento, né, existem dois momentos, que o machine learning, ele geralmente é trabalhado pela equipe técnica, né, então existe um momento daquela equipe técnica de colocar um pouco mais de energia e conhecimento sobre inteligência artificial e aplicar todas essas soluções que a gente está colocando e propondo aqui, mas também existe um momento do AutoML, né, então seria o machine learning de forma automática. Então, aquelas instituições que não possuem equipes técnicas com conhecimento em inteligência artificial podem também trabalhar essa frente de gestão escolar e toda a aplicação das soluções que a gente tem falado aqui de forma automática, sem a necessidade de um desenvolvimento. E algumas, obviamente, como a gente acabou de complementar ali da parte do monitoramento, o score, ali existe um conhecimento um pouco mais aprofundado. Mas em outros momentos, na maioria dos conceitos aqui, principalmente da parte de treinamento de dados, a gente consegue entrar com o AutoML, que facilita as instituições que também não possuem uma equipe de conhecimento técnico. Então, a gente consegue, nesse caso, quando se tem aplicativos ou plataformas próprias, a gente já gera toda essa informação para ser lida automaticamente, digamos assim, né? Então, a gente simplifica todos esses processos, simplifica essa tomada de dados, que normalmente abastecer os dados acaba sendo uma questão complexa, né? A inteligência artificial, ela é baseada nos dados fornecidos, e aí sim ela pode gerar os insights, então a gente precisa abastecê-lo. E esse processo, então, quando a gente tem uma arquitetura própria e constrói desde o início, essas informações já são jogadas ali automaticamente e facilitam todo esse processo, porque isso já é abastecido de forma automática em tempo real. Lá vamos nós de novo, Denis. Bem rapidinho. E, finalmente, aqui, né, dentro de inteligência artificial, a gente tem todos esses contextos que a gente acabou de colocar como soluções da inteligência artificial. Existem outros vários, muitas mais soluções
que a gente poderia destrinchar aqui, mas nesse momento, como uma demonstração daquilo que a gente pode atender, a gente entra com essa frente de empoderamento, né, empoderando os professores através da plataforma Notebook LM, que a gente acabou de comentar, tá? Então, ela vai oferecer aos professores esse ambiente. É um ambiente bastante intuitivo, ele vai servir para análise de dados e essa experiência com inteligência artificial, mesmo sem conhecimento técnico profundo, como acabei de comentar, então ele auxilia de uma forma bastante intuitiva, a gente vai ver daqui a pouquinho. Ali a gente pode criar análises personalizadas dentro dos desempenhos das turmas, através de documentação, automatizar a geração de materiais, criar novos materiais adaptados e desenvolver até uma integração com sistemas de avaliação customizados, né? No caso, um sistema mais de momento de engajamento sobre equipe gestora dos professores em si. Então, seria é como dizer que essa ferramenta, ela habilita, né, democratiza o acesso à tecnologia de uma forma mais avançada, mesmo sendo intuitiva, né? Então, coloca a parte da inteligência artificial na mão de quem vai realizar todo esse processo de gestão e vai permitir essa experiência, essa entrada na inteligência artificial, né, com a tecnologia, de uma forma bastante contínua e aplicando novas abordagens, e mesmo que elas sejam educacionais e pedagógicas, tá? Aqui, então, a gente tem 3 usos, né? Primeiro, a possibilidade de carregar, digamos, todas as provas de uma turma para entender as lacunas do aprendizado, né? E aí ele reconhece aquilo em as letras, como a gente falou anteriormente. A segunda questão é subir diferentes fontes de dados, né? Então, eu subo artigos, eu subo blogs, eu subo livros digitais, eu subo materiais que eu já tenho, eu subo palestras interessantes sobre o assunto, né, conceituadas, e o material ajuda a gerar os novos conteúdos que vão ser ministrados em aula, gerar esse conteúdo que vai ser ministrado em aula. Então, a gente possibilita que os professores usem essas fontes para uma nova turma. E um sistema de avaliação daqui a pouco, alimentar com todas essas provas, botar os padrões que a gente gostaria e fazer a correção de forma individual das lacunas de cada um. Então, assim, esse sistema do Notebook LM, ele realmente é muito inovador, ele é muito significativo para o setor escolar, né? E a diferença principal de um Gemini, por exemplo, é que aqui ele vai usar como fonte apenas o que a gente abastecer. Ele não cria uma resposta baseada em outras fontes que não as que a gente carregou. Então, ele vai gerar especificamente a leitura, a interpretação, os insights, os materiais, tudo que a gente precisa em cima do que a gente acabou fazendo. Se daqui a pouco ali não está a resposta que eu preciso, eu consigo. Ele aqui até não é um processo de professor, mas, por exemplo, a gente consegue usar nos recursos humanos, né, na gestão de pessoas. Daqui a pouco eu carrego todos os currículos, por exemplo, para vocês também entenderem outro uso e aplicar. Eu carrego todos os currículos disponíveis, né, que eu tenho, e daqui a pouco eu disse assim, eu preciso de um professor com o perfil X, eu preciso de um administrativo com o perfil Y, em cima de todo aquele meu banco de dados. Então, ele procura a resposta dentro daquilo ali. Eu preciso gerar um material. Agora, mudando outro assunto, eu carrego tudo que eu tenho e agora eu preciso fazer um quiz sobre a Guerra X em cima disso aqui, e aí eu gero uma coisa diferente para os meus alunos. Então, ele tem a possibilidade de interpretar infinitas fontes de dados e gerar infinitos formatos, infinitos não, mas alguns formatos e algumas coisas, e sempre nesta linguagem natural. A gente conversa com o aplicativo, né? A gente conversa com a plataforma, não é um aplicativo, com a plataforma, para que ela gere aquilo que a gente precisa das fontes de dados que a gente forneceu. Então, a gente tira do professor, né, aquele tempo, né, do professor, do administrativo, seja de quem for,
aquele processo manual e maçante, que exige muito tempo, e a gente permite que essas ferramentas ajudem ele a executar o que realmente faz diferença lá no final. Então, a gente pode tirar, né, dele essas coisas de ler infinitas coisas, de procurar infinitas fontes, ou da gente ter esses processos bem maçantes e focar naquilo que realmente importa. Vamos entrar, então, vai dar uma demonstração, o Denis nos mostra agora, então, como funciona para que vocês entendam o quão simples é a ferramenta. Passo mais um ou tu vai em cima dessa? Não, eu faço compartilhamento aqui, Maria. Bom, vou demonstrar bem, de forma bem breve, tá? Como a gente opera na parte da utilização do Notebook LM. A gente pode, em algum outro momento, se encontrar e realizar uma apresentação um pouco mais aprofundada, tá? Eu deixei alguns ambientes abertos aqui, que eu vou navegar entre eles, tá? Então, o Notebook ele é uma plataforma simples e intuitiva. Deixa eu fechar essa janelinha aqui. Ok. E aqui a gente tem todos os processos e trabalhos, né? Então, a gente consegue separar por frentes. No caso aqui, a gente poderia fazer uma gestão educacional apartada em vários momentos, né? Então, aqui eu trabalho em algumas frentes, eu já deixei uma pré-construída, mas eu coloquei essa visualização primária aqui para vocês terem ideia. Então, essa é a plataforma inicial, tá? Eu estou trabalhando em inglês devido a alguns outros processos que eu realizo, porém ele pode ser trabalhado em português. Aqui eu vou criar um novo projeto, né? E aí a gente já entra com a visualização da plataforma em si. Então, em Sources a gente teria aqui todas as documentações que a Marina acabou de comentar, tá? Então, ele vai identificar toda essa visualização das informações. Então, para vocês terem ideia, a gente consegue adicionar através de dados, de documentos que a gente já possui dentro do Google Drive, né? Então, docs em si, slides em si, assim como uma apresentação, como conseguimos associar páginas, né? Sites em si, vídeos do YouTube, tá? E alguns textos e alguns arquivos, a gente pode colar textos diretamente, e alguns arquivos suportados, como PDF, né? Então, a gente já tem a digitalização normal. A parte TXT, como às vezes a gente faz algum tipo de anotação, RD, que é um pouco mais específico sobre a parte de estruturação, que envolve parte de linguagens, códigos, enfim, podem envolver esse contexto mais técnico e si, complexo, e também áudios, né? Então, a gente trabalha aí com toda a identificação de todos esses documentos, de todas essas fontes integradas, né? Nesse outro momento, nós teríamos o chat relacionado a todas essas fontes em si, e aqui é um contexto que já entra, a gente tem um roadmap aí para sair totalmente em português, esse contexto aqui a gente já pode trabalhar, e aqui a gente está trabalhando, esse é um contexto que a gente trabalha nesse momento somente em inglês, mas eu demonstro aqui para vocês. Como eu já tenho alguns projetos, em vez de criar um aqui, obviamente, pensando nessa parte da educação, a Marina e eu trabalhamos em várias documentações em relação a essa frente aqui, então a gente fez a carga de vários documentos. Todos esses documentos aqui tem 2, 3, 4, 5 páginas, independe de quanto, tá? E ele já me demonstra aqui um resumo daquilo que eu tenho trabalhado de maneira comum entre as documentações, tá? Eu vou colocar aqui como um chat, assim como a gente já trabalha como o Gemini, ChatGPT, que é mais conhecido popularmente, e outras inteligências artificiais aqui, ele vai fazer toda essa identificação, então esse chat ele entra para auxiliar. Então, me apresente o contexto geral sobre a documentação anexada. Obrigado, estava faltando a palavra. E como eu coloquei, né, como eu trabalho em inglês, eu preciso colocar aqui em português. Me retorne. A gente, só para explicar, alguns recursos do Gemini, eles funcionam melhor em inglês, então quem usa muito, a gente acaba optando por deixar em inglês, mas não é uma questão obrigatória, tá? Ele não me retornou, me retorne.
texto. Vai fazer isso. Só falta ele não retornar agora, né? Passar vergonha agora, hein? Né? Tá? Então, aqui ele coloca toda a conceitualização desses documentos, né? A documentação anexada discute o uso de inteligência artificial na educação para aprimorar a gestão escolar e, por fim, né? E aí a gente tem aqui algumas sinalizações, alguns índices, que são relacionados aos documentos em si. Então, ele tirou essa informação e fez essa parte generativa baseado nos contextos dessas documentações. Então, aqui ele demonstra um pouquinho, aqui não está visualizando, mas aqui ele mostra a documentação que ele trabalhou com essa informação. Aqui ele demonstra outra informação, baseada, no caso, é a mesma documentação. Mas ele vai demonstrando da onde ele tirou essas informações, tá? Então, de modo generativo, assim como a gente já trabalha lá com o Gemini, com o ChatGPT, a gente trabalha com as documentações. Se fosse um momento de prova, por exemplo, vou colocar, identifique o contexto mais escolar dentro das informações técnicas relacionadas aos documentos. Aqui você pode trabalhar de diversas maneiras. Me retorne o texto em português. Tá? Então, da mesma maneira, a gente consegue extrair todas as informações das documentações que a gente elabora. Isso não voltou novamente em português, né? Mas ele não passou na prova, vocês notaram, né? Eu não vou arriscar o exemplo que eu ia dar, mas vocês imaginem, daqui a pouco a gente sobe todo o conteúdo que foi dado, e a gente pode pedir para ele nos auxiliar, por exemplo, a gerar prova, né? Em cima de tudo isso, destaco os assuntos principais e me ajude a gerar perguntas para ser aplicadas a uma prova sobre este conteúdo. E aí tu pode exatamente. Fácil, mais difícil, né? Conforme for interessante. Então, a gente consegue, de fato, as coisas que se repetem, ele vai identificar os padrões e vai nos ajudar a formar as questões que realmente avaliem se o aluno conseguiu ou não absorver esse conteúdo. Né? Exato. E nesse contexto aqui, eu não preciso trabalhar de forma travada, né? Relacionei algumas documentações e só tenho que criar um outro projeto. Não, eu posso continuar adicionando fontes de informações, todas aquelas que eu demonstrei há pouco, tá? E quando a gente estiver aqui, a gente já tem aqui um guia de estudo, uma sumarização sobre o que os documentos apresentam, uma timeline, se existir, né, nesse contexto, e como a Marina acabou de colocar, a gente pode criar questionamentos. Marina, você cria aqui, ou você cria aí, ou eu crio aqui? Não, pode colocar aí, por favor, eu vou levantar uma outra questão enquanto tu escreve. Eu olhei a lista, né, então, por exemplo, na questão do endomarketing, se a gente vai fazer daqui a pouco uma pesquisa, daqui a pouco eu pego todos os resultados dessa pesquisa e eu peço para me salientar, por exemplo, os pontos que não estão de acordo com a expectativa X, ou me sugira ações dentro disso, a gente pode carregar, por exemplo, manuais de endomarketing que eu consiga ter, por exemplo, ações que normalmente são feitas em situações específicas, então eu peço, dentro desse X, desse monte de coisa que eu te apresentei, qual delas, considerando esse resultado, eu poderia sugerir com aplicação, né? Me sugira dinâmicas, por exemplo, com todo esse manual, então eu carrego com o que me interessa e eu pego aquele resultado e faço sugestões. Da mesma forma, as questões internas em sala de aula. Dentro de tudo isso, qual é a parte que eu preciso reforçar? Então, eu carreguei todo esse sistema, eu peguei todas as provas, eles estão nesse ponto, quais são as partes desse conteúdo que eu deveria reforçar dentro de sala de aula, por exemplo, numa dinâmica, com os meus funcionários. Então, a aplicabilidade, ela é infinita. O que é importante? É a gente abastecer, né? Diferente do Gemini, no Gemini ele tem a fonte própria de pesquisa. Aqui, a fonte somos nós. Ele vai abastecer, ele vai gerar as respostas, os insights, tudo que a gente precisar a partir dos documentos que a gente carregar. Ele não vai inventar a resposta em momento nenhum.
Para finalizar aqui essa demonstração, eu coloquei, né, criar questionamentos sobre as atividades técnicas, soluções de inteligência artificial, e coloque 2 respostas incorretas e uma resposta correta. Retorno, enfim, um texto português. Eu não fui específico, né, eu coloquei criar questionamentos. No caso, ele me criou 3 questões aqui, pelo que eu estou percebendo. Se eu quisesse colocar 5 questões, 10 questões, é só aprimorar a parte do prompt e ele me retorna. Então, quais das seguintes opções descreve melhor com a inteligência artificial pode ser utilizado e personalizado, tal, tal, tal. Então, aqui ele me enfatiza a parte da resposta correta e as respostas incorretas. A ferramenta Google destacada nos documentos como solução para automatizar a análise de documentos. Então, aqui ele já me coloca algumas outras soluções erradas e a resposta correta. E uma última questão também, da mesma estrutura. Então, isso pode ser aplicado para a construção de provas e questionários, até mesmo para outras frentes, né? Então, a gente consegue trabalhar aí o que a criatividade da gente, onde a criatividade da gente atinge. Tá? E então, é esse é um pouco importante do contexto. Desculpa, Denis, é importante que as questões erradas, elas são também dentro do contexto, então não é botar uma questão muito fácil e as respostas que não tem nada a ver com aquele contexto. Então, dentro deste contexto, ele busca maneiras de fazer o teste de que realmente seja, né, o que vai fazer? Não, vou substituir por uma máquina, vou substituir não sei o que e vou fazer a escrita na mão. Então, assim, não são coisas fora do contexto, ele entende o contexto e gera aí. A gente acredita que logo, eu ouvi alguma coisa que já em março sairia disponível a questão em espanhol, ou então português deve vir logo em seguida, que são esses conteúdos que foram gerados ali. Então, eu posso, daí, em cima disso, eu identifiquei qual é a falha, e aí eu posso gerar, por exemplo, logo, né, a gente não consegue agora, mas logo, acho que em 2 meses, a gente vai poder, por exemplo, gerar um podcast sobre aquilo que a gente identificou que é uma falha desse grupo, né, sobre e alguma coisa, ou alguma... a gente viu que, daqui a pouco a gente faz uma série de atividades e a gente consegue identificar o que teve maior engajamento, qual foi o formato, qual foi a questão, ele consegue avaliar isso, e aí tu também propõe dentro daquilo que tu já sabe que funciona melhor. Então, a gente porque às vezes, quando a gente quer propor uma coisa diferente, o impacto de tudo isso, ele é muito grande para tu gerar esse material. Então, a inteligência artificial hoje identifica isso e nos ajuda a criar as soluções. Ele não só identifica o problema, nos alerta sobre o problema, como ele nos ajuda, dentro de toda essa realidade, a criar as soluções que a gente precisa. Denis? Bom, esse é o contexto que a gente vai apresentar sobre o momento técnico e uma explicação mais aplicada à frente educacional. Tá? A gente está aberto aqui para auxiliar, para apoiar, tirar dúvidas e criar novos contextos, caso existam futuramente, tá? E agradeço a frente aí que eu possa ter ajudado a todos. Eu queria saber se alguém tem alguma pergunta que eu gostaria de fazer agora. A gente vai fazer uma avaliação rapidinho, quem puder participar, um Kahoot, não sei se vocês conhecem, acho que a maioria já, mas... Então, se vocês puderem entrar nesse link e colocar esse PIN do jogo ou fazer um QR Code com celular, a gente vai fazer uma avaliação para entender também e mostrar para vocês uma outra possibilidade. Obrigada, Paulista. Espero que tenha sido proveitoso. E a gente vai disponibilizar também alguns materiais, a gente já publicou, né, no nosso blog, e a gente vai seguir publicando algumas coisas e vai enviar para vocês um resumão disso. E a gente coloca à disposição também para entender a realidade de cada um e o que a gente pode fazer junto nesse processo. Branco está aí? Sim. Então, vamos disponibilizar o Kahoot. Não sei se todo mundo conseguiu. Se o pessoal entrou, não? Tá meio difícil, né? Inês já entrou. Alguém mais vai conseguir participar? Se vocês puderem, são perguntas rápidas só para a gente também entender como foi a compreensão
desse conteúdo. A gente, no final desse, vai ter uma premiação, a gente consegue entender se vocês acompanharam. Vamos começar? Tá. A gente vai colocar, então, vou dar mais um minutinho para ver quem consegue fazer. O fim do jogo é esse que está na tela. Está funcionando certinho. Sim. Franco, por favor, tu aumentar o QR Code, sim. Peraí. Tem que ampliar a tela e botar como... Peraí que eu vou compartilhar de novo para vocês verem que eu e o Denis estávamos compartilhando juntos. Opa. Tá, mais um minutinho a gente faz, é bem rapidinho. Franco, tu compartilha a tua tela? Sim. Então pode compartilhar, por favor. Eu vou interromper a minha. Bom, pessoal, podemos iniciar? Então, é só questão de vocês marcarem, então, a resposta aí na tela de vocês, conforme as perguntas, vale a resposta certa e o mais rápido. Começando. Então, aí, qual a ferramenta de Google Cloud ajuda a transformar a fala em texto? Valendo. Todos. Mostra a resposta certa, Franco. Jesus sai na frente. Próxima pergunta. Qual a ferramenta do Google Cloud pode ajudar a organizar e extrair dados de documentos como históricos escolares? Documento AI, Google Agenda, Gmail e Google Drive. Documento AI é aquele documento que consegue digitalizar e transformar tudo em informação. Vamos lá. Nosso radar vai para... Val passou um na frente. Próxima pergunta. Qual ferramenta do Google Cloud ajuda a identificar padrões de erro em avaliações manuscritas? Google Maps, Google Fotos, Google Search e Vision AI. Ah, tá todo mundo super, né? Essa estava fácil. Vamos ao ranking. Val segue na liderança. Seguimos. Qual ferramenta do Google Cloud facilita a análise de dados para professores sem conhecimento técnico?
Muito bem, o Notebook LM foi essa ferramenta que a gente foi. A Val está super atenta. Próxima pergunta. Qual a principal função da inteligência artificial na educação? Substituir os professores por robôs, imprimir documentos aleatórios, criar jogos para passar o tempo na aula e aprimorar o aprendizado e a gestão escolar. Mas olha... E o que a inteligência artificial pode fazer para ajudar no aprendizado personalizado dos alunos? Realmente ele adapta e vai no ritmo de cada aluno. Valéria, na liderança. Qual ferramenta do Google Cloud ajuda a prever a evasão escolar? E esse é um assunto importante para que a gente se preocupa. Vertex é o que identifica os padrões. Quase no final, gente. Poxa, Lenir, estava quase. O que o Google Cloud Vision AI faz com textos manuscritos em avaliações? Tem umas respostas. Essa estava fácil, né? Penúltima pergunta. A Aline começa a ameaçar a Valéria. Qual é um dos objetivos da inteligência artificial no contexto educacional, conforme mencionado nas fontes? E última pergunta. Qual é um dos benefícios da inteligência artificial na gestão escolar? A Valéria que até testou a nossa ferramenta, né? Parabéns, a gente entra em... Obrigada, Franco. Então, Valéria, depois eu entro em contato para entregar teu presente. A gente agradece a presença de todos, se alguém tiver mais alguma pergunta, né? Através dos e-mails também vocês conseguem entrar em contato diretamente. E quem achar que esse conteúdo foi relevante e quiser fazer a implementação, então conte com a gente para a gente pensar caso a caso qual é a necessidade interna e como a gente consegue ajudar em todos esses processos. Tá? Agradeço a presença de todos e uma boa manhã. Um restinho de manhã. Obrigado a todos. Um abraço.